não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Bom Jesus FM. Programa livre para todos os públicos. Esse programa tem o oferecimento da Livraria Lírios da Cruz. Agora, na Rádio Bom Jesus. Arquidiocese em Comunhão. Formação catequética para o seu desenvolvimento humano e espiritual. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito louvado, porque hoje também é solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Tá liberado o churrasco, pessoal, dia de solenidade, caiu na sexta-feira, pode comer carne à vontade. E não só isso, por ser solenidade, é um dia então de celebração, você não precisa fazer penitência ativa, ou seja, de você se penitenciar, escolher uma penitência para fazer no dia de hoje. Só que existem também as penitências passivas, ou seja, aquelas que não foi você que escolheu, sabe? Então, hoje você planejou que seja uma solenidade. Aliás, a igreja planejou no seu calendário litúrgico. No entanto, tem tantas coisas que acontecem no dia que nos contrariam, que a semana passada mesmo, misericórdia, meu voo foi cancelado, foi mandado para outro lugar. Eu não tinha planejado isso, mas a agência de voo lá, a empresa, quis me penitenciar. O que eu faço com isso? Eu fico zangado? Eu processo a agência? Processa, pode processar também. Mas eu posso fazer uma coisa ainda mais bela e sobrenatural, que é oferecer este sofrimento por amor a Deus e pela conversão dos pecadores, em reparação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus. Tá certo? Então, como fazer isso? Você vai ficar sabendo no programa de hoje, se você ficar sintonizado. E para isso, vamos nos sintonizar primeiro ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, rezando esta oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este programa. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, sede de toda sabedoria, rogai por nós. Arquidiocese em Comunhão. A fé católica mais perto de você. Nessa semana, você acompanhou comigo aí, nos 2 últimos programas, toda a polêmica em torno do liturgista André Grillo. E sobretudo porque uma das críticas que ele fez à devoção ao Carla Acutis se refere
justamente ao fato de que o Carlo, nos últimos momentos de vida, ofereceu todo o seu sofrimento por amor a Deus, pela Igreja e pelo Papa. Segundo Andrea Grillo, isso é fruto de uma má formação que o Carlo teve e que nós deveríamos quase que nos envergonhar desse tipo de fala como a do Carlo. Não deveria ser, diz o Andrea Grillo, esse tipo de coisa não deveria ser ensinado de modo algum para ninguém. Mas como assim, Andrea Grillo? Se o que o Carlo fez foi justamente aquilo que nós todos devemos fazer enquanto católicos, porque no fim das contas nós viemos a este mundo para oferecer. E é surpreendente que o Andrea Grillo tenha interpretado as coisas dessa maneira, sendo ele um liturgista. E o que é a Santa Missa, senão a oferta de um sacrifício de amor a Deus Pai em reparação e expiação dos nossos pecados, pela conversão dos pecadores, em ação de graças e adoração e petição. Ora, na Santa Missa, na liturgia eucarística, nós fazemos aquela oração. O Padre exorta: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O pessoal até responde errado essa parte, né? O pessoal responde assim: receba, ó Senhor. Eles falam, ó Senhor. Receba, ó Senhor, por tuas mãos. Não é ó Senhor. Não é uma interjeição de ó ali. É o artigo. O. Receba o Senhor. O que os fiéis estão respondendo ali naquele momento? Eles estão dizendo assim: receba o Senhor, Deus Pai, por tuas mãos, Padre, pelas mãos do sacerdote. Então você está dialogando com o Padre naquele momento, não é com Deus. O Padre falou: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o povo: receba o Senhor Deus, por tuas mãos, Padre, este sacrifício para o nosso bem, para a glória de Deus, para a sua glória, para o nosso bem e o bem de toda a sua Santa Igreja. A oração do Carlo, né? A oferta do Carlo. Então, ali, o que está acontecendo? Quando o padre fala, orai, irmãos e irmãs, para que o meu... Que sacrifício é esse quando o padre está falando em primeira pessoa? Não é o sacrifício pessoal do padre Renan, mas lembra-se que o sacerdote, na missa, ele está agindo em persona Christi. Então, é justamente o sacrifício de Cristo na cruz, a entrega que Jesus fez na cruz. Para que o meu e o vosso, que sacrifício é esse da Assembleia? É o sacrifício de louvor, a ação de graças e as penitências, as provações que cada um de nós sofremos no nosso dia a dia, que, em virtude do nosso batismo, nós podemos nos unir ali no sacrifício eucarístico e apresentar diante do Senhor. Acontece que o Andrea Grillo e mais uma turma aí de liturgistas não creem mais com clareza, né, que a missa seja um sacrifício. Mas eles acabam dando uma ênfase na missa como um banquete, como uma festa, como uma celebração, e se esquecem que a missa, em primeiro lugar, a natureza da missa é sacrificial. E tem mais. Olha que a exortação do padre é a seguinte: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito. Quer dizer, se eu estou orando para que Deus aceite meu sacrifício, pode ser que Deus não aceite. Mas como assim que Deus não vai aceitar o meu sacrifício?
se eu não faço um sacrifício de coração, se eu realmente não oferto a minha vida a Deus, como é que ele pode aceitá-la? Como é que ele pode aceitar esse sacrifício? Ah, padre, você está inventando. Não, ele aceitou o sacrifício de Caim. Por que Caim matou Abel? Você se lembra disso? Caim matou Abel por inveja, porque Caim tinha ofertado, vocês já ouviram isso, vocês estão acompanhando a Bíblia em um ano, vocês vão se lembrar. Caim tinha feito uma oferta a Deus, mas Abel fez uma oferta mais generosa, daquilo que ele tinha de mais precioso, enquanto Caim ofereceu o resto, a sobra. Não foi de todo o coração. Deus não se agradou com aquele sacrifício, mas se agradou com o sacrifício de Abel. Então, a gente também precisa, na nossa vida diária, oferecer a Deus os nossos sofrimentos. Principalmente porque, e aqui é importante a gente recuperar aquilo que é a doutrina da teologia mística, para que nós cheguemos à santidade, nós precisamos passar por 3 vias espirituais. E a primeira delas é justamente a via purgativa. Purgativa tem a ver com purgatório. Ou seja, nós precisamos fazer penitências e sacrifícios que nos purguem, ou seja, nos limpem, nos purifiquem dos nossos vícios, dos nossos egoísmos, das nossas imperfeições, das nossas más inclinações. É a via purgativa. Uma vez que eu passo pela via purgativa, então aí eu entro na via iluminativa, que é quando a minha vida já está ordenada de tal modo que eu consigo agir com mais clareza por conta da iluminação da graça. As minhas imperfeições, os meus pecados, as minhas más inclinações já não determinam a minha ação. Eu tenho liberdade no espírito para agir. E quanto mais eu vou correspondendo à graça do Espírito Santo, se eu for perseverante e paciente, chegarei um dia na via unitiva, que é a união mística com o nosso Senhor. Mas tudo começa na via purgativa, meus irmãos. E os sacrifícios mais elevados por amor a Deus são justamente aqueles sacrifícios que eu não escolhi. Porque quando eu ofereço isso, aí sim eu estou amando. Porque é fácil eu escolher a penitência. Ah, eu vou, né? Quer dizer, não é tão fácil, porque eu posso escolher penitências difíceis, né? E quantas pessoas escolhem penitência da quaresma e ficam pelo meio do caminho, não terminam? Mas as penitências mais duras são aquelas que nós não escolhemos. Por exemplo, eu hoje de manhã estava agitado, né? Ai, não aguento mais essa gripe, né? Essa dor de garganta. Já estou há 1 mês e essa porcaria não cura, não é? Não foi eu que escolhi. Se eu pudesse escolher, eu não pegaria gripe nunca. Mas Deus está permitindo na minha vida essa gripe já há 1 mês. Vocês estão ouvindo a minha voz. É uma penitência, né? De minuto em minuto eu tenho que fechar o microfone aqui para tossir. Inclusive agora pode fechar, Lucas. Voltei, tá vendo? Eu tenho que parar o programa para tossir. E a minha garganta aqui arranhando terrivelmente. O que eu faço com isso? Eu vou oferecer a Deus. Mas qual que é o fundamento teológico de tudo isso, Padre Renan? Como assim oferecer a Deus? Olha, é o seguinte. Por que nós precisamos oferecer a Deus estas penitências para purificar-nos dos nossos pecados? A argumentação que o pessoal usa para falar que isso é uma bobagem é a seguinte. Deus é majestático, né? Então, Deus onisciente, onipresente, onipotente.
inefável, ou seja, inatingível. Então, como é que eu posso achar que o meu pecado ofendeu a Deus? É um argumento razoável, porque Deus está tão acima de nós. Deus, mas sabe aquela história de que o que vem de baixo não me atinge? Então, para Deus isso é realmente para Deus isso se aplica perfeitamente, porque realmente ele está muito acima de nós. Ele, como diz até a encíclica do Papa Pio IX, né? Inefabilis Deus. Deus é inefável, é inatingível. Então, por mais terrível que seja o meu pecado, isso não faz nem cócegas em Deus. Então, como é que ele pode ser ofendido por um pecado meu? Acontece o seguinte: realmente o meu pecado não faz injustiça nenhuma no sentido estrito contra a glória infinita de Deus. Eu não diminuo a glória infinita de Deus, meu pecado. Mas acontece o seguinte: existe a glória externa de Deus nas suas criaturas, porque eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, e o mundo também reflete a glória de Deus. E aí sim, esta glória de Deus é ofendida e a sua imagem é desfigurada quando eu peco. Quando eu cometo um pecado, eu desfiguro a glória de Deus na minha alma e também muitas vezes até no meu corpo e também na criação. Eu desfiguro aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Então isso precisa ser reparado. Exatamente isso que precisa ser reparado. E esta reparação se dá por meio das nossas penitências. Em primeiro lugar, por meio da redenção objetiva de Cristo. Cristo que se encarnou e, ao se encarnar, ofereceu um sacrifício de reparação para que a minha imagem e semelhança e a própria criação fossem redimidas e recuperassem a glória de Deus. E, sobretudo, o ser humano que pudesse ter de novo na sua alma a graça santificante. Então, isso que é reparado. Em Deus mesmo, não precisa nada ser reparado, porque o meu pecado não faz ferimento nenhum em Deus. Mas é na presença de Deus em mim que há uma mancha por conta do pecado, porque eu perco a graça santificante. Então, Deus me dá a graça por meio dos sacramentos, e aí por meio do batismo, e se eu cometo um pecado, por meio da confissão, de recuperar a graça santificante, e aí reparar aquela inclinação má, aquela disposição má, que por meio do meu pecado acabou sendo alimentada e instigada ainda mais. Eu preciso reparar isso. Entendeu? Então, o padre Garrigou Lagrange, ele diz assim, né? Ele explica, em outras palavras. É verdade que o homem não pode ferir essencialmente a glória divina. Todavia, o pecado ataca a glória exterior de Deus, a sua influência e reino sobre nós. A imagem e semelhança de Deus em nós é desfigurada e, por isso, precisa ser reconstituída a partir da graça. E uma vez que o homem não pode, por si mesmo, restituir a vida trinitária em sua alma, então ele precisa de um redentor, alguém capaz de fazer a mediação entre o céu e a terra, um vigário. O que é vigário? É um substituto. É alguém que faz a minha vez, né? Faz as vezes daquela pessoa. Um vigário para lutar em seu lugar contra as consequências do pecado. Tá entendendo? Não entendeu ainda? Calma, depois do intervalo eu vou explicar melhor, porque agora já são 10h27. Você está ouvindo
Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. E você aproveita para chamar mais amigos para participarem com a gente aqui, mas sintonizar na 92.7, porque hoje nós não estamos transmitindo pelo YouTube, tá? A live, aliás, a gravação vai pro YouTube depois, você vai poder compartilhar, mas hoje tá só pela FM, porque hoje a gente quis, né, ficar ali mais na rádio raiz mesmo, a gente quis ser raiz, tá bom? Então, sintoniza na 92.7 e convida mais amigos para ficarem com a gente. Eu volto depois do intervalo em 3 minutos. Estamos apresentando Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Bom Jesus FM. A Santas Artes chegou em Cuiabá e vai transformar o que você entende por escola de arte. Se você busca um lugar onde o aprendizado e a fé caminham juntos, a Santas Artes é para você. Com mestres capacitados e um ambiente que eleva a alma, contamos com aulas de música, balé, teatro, desenho, pintura e muito mais. O nosso maior sonho é que toda a arte aqui aprendida brilhe para a glória do Santíssimo Sacramento. Venha conhecer o nosso complexo de Cultura e Fé, na Avenida Aclimação 867. Vagas limitadas. Saiba mais pelo nosso WhatsApp 99800 3033. 99800 3033. E atenção para uma ótima notícia. Agora eu, Paulo Vieira, sou o mais novo garoto propaganda do Tudo em Dia Caixa. Não. Todo mundo sabe que essa campanha é minha, do Homem Dívida. Não tem nada de boa notícia. Claro que tem. Ainda mais para quem tem algum negócio. Porque com Tudo em Dia dá para quitar as dívidas atrasadas da empresa com até 90% de desconto. Então, para saber mais, acesse caixa.gov.br/Tudo em Dia. Tudo em Dia Caixa. Tem que é seu. Consulte condições. Caixa. A gripe tá no ar. Não espere ela bater. Vem vacinar! As doses estão disponíveis nas unidades de saúde para quem pertence a um dos grupos prioritários. Acesse o site da Prefeitura de Cuiabá, cuiabá.mt.gov.br e confira a lista completa dos grupos. A vacina evita internações e casos mais graves. Ela é segura e é a melhor defesa. Vem vacinar! Show Influenza! Prefeitura de Cuiabá. Você ouve a Rádio da Família em toda Cuiabá e região. Bom Jesus FM 92.7. O governo federal está lançando o programa Luz do Povo. Quem é do CadÚnico e consome até 80 kW por mês tem a tarifa de energia zerada e tem desconto para quem gasta até 120 kW. É mais dignidade para 60 milhões de brasileiros. Bye bye conta de energia. Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Programa Luz do Povo. Energia de graça para quem mais precisa. Governo Federal. O Bazar da Fundação Bom Jesus de Cuiabá está recebendo doações de roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos e acessórios em boas condições. Essas doações serão revertidas em valores acessíveis para manter a fundação. Nos ajude. Doe para a Fundação Bom Jesus de Cuiabá. Ligue 65 999 53 4802 e saiba como doar. Contamos com a sua generosidade para mantermos o Bazar Bom Jesus. Venha nos visitar e traga sua doação. Vivendo tempo comum na Bom Jesus FM. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso dileto Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Voltamos a apresentar
Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Agora 10h32, estou aqui no estúdio com meu amigo Lucas, no comando da nossa sonoplastia, como diz a Alice Maria, né? Aliás, um abraço para Alice Maria, sempre nos acompanhando no Arquidiocese em Comunhão. Depois lá no De Braços Abertos ela comenta, eu vi o Padre Renan falando hoje, né? Um abraço, Alice, Deus abençoe. E aqui no nosso programa estamos falando sobre expiação vicária, ou seja, o que é expiação vicária, né? Vicária vem de vigário, substituto. Expiação é a ação de retirar, de reparar aquilo que está mal. Então, expiação vicária é o que nosso Senhor Jesus fez na cruz, né? Ele morreu no nosso lugar por amor a nós, deu a vida por amor a nós. E nós somos chamados a esta união com a cruz de Cristo, oferecendo as nossas penitências e, sobretudo, aqueles sofrimentos que nós encontramos no nosso dia a dia. Tá? Perdeu a primeira parte do programa? Não se preocupe, daqui a pouco vai estar disponível no YouTube e no Spotify, tá bom? E você pode baixar o nosso aplicativo, Bom Jesus FM, pela nossa loja virtual, Apple Store ou Play Store, tá bom? Você está ouvindo Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Muito bem, então como eu expliquei para vocês no bloco passado, os nossos pecados, eles precisam ser reparados justamente porque eles ofendem a glória de Deus em nós. Eles desfiguram a glória de Deus e a presença do Senhor na nossa vida, à medida porque quando fala em pecado mortal, o que é o pecado mortal? É o pecado que mata a caridade na nossa alma e nos retira da graça santificante. Ou seja, é aquela graça que nos dá vida sobrenatural. Então, eu preciso retomar isso. Para retomar isso, não tem esforço nenhum que eu possa fazer por mim mesmo, mas então eu tenho um vigário, a expiação vicária, ou seja, Cristo, ele poderia ter nos salvado estalando os dedos, igual o Thanos, né? Mas ele fez mais. Ele se doou totalmente por amor a nós, porque fazendo isso, ele assumiu o sofrimento humano e deu sentido ao sofrimento humano. Porque muitas vezes, o que acontece? O sofrimento dos justos. Nosso Senhor Jesus é o justo por excelência, o justo dos justos. E, no entanto, ele sofreu. Assumiu o nosso sofrimento. Nós, muitas vezes, estamos em estado de graça, estamos fazendo tudo certinho, lutando pela santidade, né? Pelo menos temos que lutar. E parece que justamente aqueles que mais buscam fazer as coisas certinhas são os que mais sofrem. Quantas pessoas vêm reclamar nisso, né? Tanta pessoa para morrer, morreu logo fulano que fez, né? Já ouviu isso? Tanta gente boa, né? Tanta gente má no mundo para morrer. Aí, aquela pessoa boa... Olha o que aconteceu ontem mesmo, né? Ontem nós recebemos uma notícia muito triste. A famosa assim na internet, né? E nos meios pró-vida, a Andréia Medrado, uma professora, grande ativista do movimento pró-vida, lutando contra o aborto, contra todas essas leis contra a natureza e contra a vida humana. Infelizmente, uma pessoa jovem, ontem chegou a notícia que ela tinha morrido, né? E o pessoal falando assim, puxa vida, parece que aqueles que mais lutam pelo bem são os que morrem mais cedo.
Enquanto tem gente aí que parece que tá fazendo hora extra, né? Já deveria, né? Ô São Pedro, você perdeu a ficha? Leva logo, sabe? Misericórdia. Mas é assim, né? Então, nosso Senhor Jesus é o justo sofredor. E ao ser o justo que assume o sofrimento, ele está dando também para nós um sentido para o nosso sofrimento. Que sentido é esse? Ó, vocês leram o livro de Jó também, lembra do Jó? Coitado, Jó não tinha cometido pecado nenhum. Sofreu, comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. É a grande tragédia, o grande dilema de Jó é entender por que ele está sofrendo. Lembra que eu falei? Existem as penitências ativas que eu escolhi. E hoje, no dia de hoje, por ser solenidade, você não precisa escolher penitência nenhuma. Hoje você pode fazer churrasco, tá liberado, né? Pode tomar um vinho, tomar uma cervejinha, tá liberado. Ó, o Lucas tá aqui comemorando. Boa, né, Lucas? Aqui depois do programa aqui, nós vamos lá tomar um show. Celebrar, Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Deus. Então, hoje é solenidade, não precisa fazer penitência. No entanto, meu querido, existem aquelas penitências passivas, que não foi eu que escolhi, que Deus permite que aconteça. Como permitiu na vida do Carla Kutz, como permitiu na vida de Jó, como permitiu na minha vida, na vida do Lucas e nas vidas sua que está ouvindo aí. As tribulações que eu não escolhi. E, de repente, você está vivendo tudo certinho e aí que você vai sofrer mais. Não é? Você pergunta, por que, Senhor? Porque eu sou chamado a me unir com Cristo como servo sofredor, a me unir à sua cruz. E eu posso oferecer. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu posso oferecer estas penitências no sacrifício de Jesus, unido à cruz de Cristo, em ação de graças, em adoração, em reparação e em oferta de intercessão pelo mundo, pela igreja, pela conversão dos pecadores. Como que eu posso fazer isso, Padre Renan? Ora, eu não sou membro do corpo de Cristo? Sim, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, diz o documento da Comissão Teológica Internacional sobre a redenção. O documento diz assim: a redenção objetiva de Jesus precisa ser acolhida pessoalmente como livre disposição e oferta a Deus. Por isso, o processo de redenção continua até o fim dos tempos, com novos indivíduos sendo, por assim dizer, enxertados no corpo de Cristo. Então, esses sofrimentos que eu padeço, que eu muitas vezes posso até considerá-los injustos, porque, né, eu falo, por que eu estou sofrendo isso? Então, é o sofrimento de Cristo, do servo sofredor, porque eu fui enxertado no corpo de Cristo. Então, esse sofrimento tem sentido na cruz de Nosso Senhor e é salvífico, é um sofrimento redentor. Esses membros do corpo de Cristo devem assumir a vida do Senhor, tornando-se vítimas de amor pela salvação da humanidade. Ou seja, os fiéis não devem fugir do sofrimento, mas encontrar nele um meio eficiente de união com a cruz de Cristo. Olha o que Santa Edith Stein fez. Acho que se o Andréa Grillo ficou horrorizado com a oferta do Carla Kutz, então ele deve detestar Edith Stein.
Porque quem foi Edith Stein? Edith Stein foi uma filósofa ateia da fenomenologia, discípula de Edmund Husserl, e ela descobriu o cristianismo, descobriu a fé católica, lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela então se apaixonou pela fé católica, se converteu, entrou para a vida religiosa, e dentro da vida religiosa ela foi buscando justamente aquilo que Santa Teresa fala no livro das moradas, ou seja, passar pela via purgativa até chegar à via unitiva. Então ela foi fazendo muitas penitências. Ela era judia. E sendo judia, imagina, era bem na época do nazismo. E nas suas orações, ela entendeu que ela poderia oferecer a sua vida em sacrifício pelos judeus. Então, no fim das contas, ela acabou martirizada. Hitler mandou invadir o mosteiro onde Edith Stein estava, na Holanda. Ela, Edith Stein, e a sua irmã foram para o campo de concentração em Auschwitz, e ela acabou morta na câmara de gás. Uma tremenda injustiça. Um crime bárbaro. Mas que Edith Stein, naquele momento, ofereceu pela salvação dos judeus. Ah, que adiantou, padre? Morreram 7 milhões de judeus. Crime terrível e bárbaro. Mas não é simplesmente a salvação neste mundo que nós procuramos. É a salvação eterna. Por quê? De que adianta eu viver 100 anos aqui neste mundo e perder a vida eterna? E Edith Stein ofereceu. Então, mas para quem não tem a teologia da cruz no coração, vai achar isso um escândalo. Então, vai repudiar. Só que aí acontece o seguinte, Andréa Grillo, nós vamos ter que impugnar a vida de todos os santos. Não é só do Carla Cutts. Então, nenhum santo pode ser seguido. Porque todos os santos fizeram isso. Gente, eu não consigo aceitar. Como é que pode um liturgista, um teólogo com tanta influência dentro da igreja, falar uma barbaridade dessa? Um amigo meu que estava ouvindo o programa falou assim, né? Padre, eu acho que o senhor perdeu um pouco a linha lá quarta-feira, que o senhor estava muito bravo. Mas como não ficar bravo? Porque o cara vem falar que a oferta de amor do Carlos no leito de morte é uma coisa abominável, que não deve ser ensinada de modo algum para ninguém, muito menos para os jovens. Mas então não vai poder ensinar nada, de nenhum santo vai poder ser referência, mas porque todos os santos fizeram isso, ofereceram as suas vidas como sacrifício de amor, unidos à cruz de Cristo. Então nem Cristo pode ser ensinado, e na verdade nem Cristo eles ensinam mesmo. Porque de onde que vem essa tendência de várias igrejas de não ter mais o crucifixo? Aqui em Cuiabá, graças a Deus, praticamente todas as igrejas, na sua arquitetura, tem o crucifixo lá, no altar. Mas muitas igrejas por aí não tem mais crucifixo. Não tem. Tem a imagem do Pantocrator, a imagem principalmente do Cristo ressuscitado, mas a cruz não tem mais. Por quê? Porque não querem saber da cruz. Já pensou? Mas, gente, não tem redenção se não tiver cruz. Não tem juízo final sem a cruz. Não tem amor se não tiver cruz. Então, no fim das contas, esses teólogos vão ter que recriminar até São Paulo. Porque o que diz São Paulo nas suas cartas? Que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
São Paulo dizia isso aos cidadãos romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto espiritual que lhe deveis prestar. Meu Deus do céu, alguém precisa enviar a carta aos Romanos ao Andréa Grillo. Porque o Carla Cutts provavelmente leu, né? E ele, sem teologia nenhuma, entendeu. Oferecer o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto espiritual que lhes deveis prestar. São Paulo, carta aos Romanos. Mas os teólogos modernistas não creem nisso. Não acreditam nisso. Então, no dia de hoje, meus queridos, no dia de hoje, não precisa fazer penitência. Escolher uma penitência para fazer. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, vamos celebrar. Mas não se preocupe, Deus vai permitir alguma penitência para você, uma penitência passiva. Tá? Seja uma gripe, como o Padre Renan está experimentando, seja um engarrafamento no trânsito que vai fazer você chegar atrasado, seja um desaforo que você vai ouvir, alguma coisa, né? Algum sofrimento sempre tem. E por amor a Deus eu posso oferecer isso, porque eu estou unido a Cristo na cruz. Um breve testemunho. Na semana passada eu tive que viajar às pressas para o Paraná. Algumas pessoas sabem, porque eu coloquei também lá pedindo orações, né, no meu Instagram. A minha avó teve um AVC, então ela perdeu todos os movimentos do corpo e perdeu a capacidade de falar. Ela já recebeu alta, está em casa agora, mas sem um prognóstico de melhoras. Ela vai ficar nesse estado. Infelizmente, o mundo secular e até alguns teólogos, como por exemplo Hans King, já falecido, vão dizer que essa vida não tem mais sentido, então seria perfeitamente justo, seria perfeitamente razoável uma eutanásia. Porque que interessa uma vida dessa? Ficar na cama lá, sem movimento, sem fala. Mas isso é porque se esquece do valor redentor deste corpo ferido que, unido a Cristo, pode se oferecer. Então, a minha avó, neste momento, unida à paixão de Cristo, neste momento, a vida dela, provavelmente, se é oferecida por amor a Deus, neste momento é o momento em que a vida dela tem mais valor. Porque é um momento em que ela pode se unir mais perfeitamente a Cristo. E a minha família, cuidando dela, pode ser imitação perfeita do servo sofredor. Ou seja, servindo a minha avó e sofrendo com ela. E é neste momento que se expressa ainda mais o corpo místico de Cristo. Porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem juntos. E aconteceu uma coisa muito bonita que me tocou profundamente. Porque o que aconteceu? Quando a minha avó foi para o hospital, então só estava a minha mãe e a minha irmã lá. Minha irmã trabalha e minha mãe, então, teve que assumir o cuidado lá no hospital. Imagina, é profundamente cansativo dormir na cadeira, né, virar à noite. É um processo profundamente desgastante. Revezou um pouco com a minha irmã, mas minha irmã trabalha, então muito desgastante, cansativo. E aí, por conta de algumas necessidades, eu
pedi ajuda ao grupo de jovens lá de Assis Chateaubriand. O pessoal que eu acompanho desde quando era seminarista, em todas as férias. Aí coloquei lá no grupo, olha, minha avó sofreu um AVC, tá precisando, né, de cuidados, etc. Vocês teriam condições de ajudar minha mãe lá no hospital e cuidar dela? Na hora, mas na hora, todos se prontificaram assim, né? Fizeram uma escala e foram para o hospital, praticamente em vigília, né? Revezaram com a minha mãe e cuidaram a noite toda da minha avó. Esse é o corpo místico de Cristo, unido na paixão do Senhor, que se sacrifica, serve o sofredor e oferece esse sacrifício na Eucaristia, para que o Pai aceite esse sacrifício e nos dê a graça de estarmos unidos misticamente com Ele. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Unidos na Eucaristia, como Carla Kutz. Essa é a nossa fé. Essa é a fé católica. Não aceite nada menos que isso, né? Esta é a fé católica verdadeira. Quem pregar outra coisa está muito distante daquilo que foi a vida dos santos e daquilo que foi a revelação, daquilo que é a revelação de nosso Senhor Jesus para nós na sua paixão, morte e ressurreição. Falei demais hoje, né, Lucas? Será que dá tempo pelo menos de uma mensagem dos nossos ouvintes? Arquidiocese em Comunhão, a voz do ouvinte na Bom Jesus. Então vamos lá, acho que pelo menos algumas mensagens a gente consegue colocar no ar. Vamos pegar aqui a dona Julimar, se está com a gente, sempre participa com a gente, né? Vamos lá. Benção, padre. Tudo bem com o senhor? Essa gripe do senhor tá meio difícil para ir embora, mas vai, em nome de Jesus, mora lá, vai. Né? Padre, o senhor falou uma coisa séria aí. Quando assim, minha mãe e meu pai faleceram, eu falei assim, ô Senhor, tanta gente ruim aí, né? Porque, né? Logo o senhor foi levar minha mãe e meu pai. E aí? Aí que cuidava de mim e dos meus irmãos, né? Aí uma vez assim, em conversa, né? Eu falei assim, nossa Senhor, tanta gente ruim lá no Brasília, lá, né? Misericórdia. Nem pra fazer uma visita lá, né? Você vai levar pessoas assim tão boas embora, né? Depois eu pedi perdão pra Deus, viu? Porque isso daí foi um pensamento, né? Uhum. Mas depois eu e Deus conversamos assim, pedi perdão pra ele que eu não ia falar mais isso. Mas assim, às vezes a gente fica assim meio, né? Fala assim, tanta criança, às vezes, né? Que morre matado, inocente, e a gente ruim tira a vida, né? Falei assim, é porque se eu não levou essa pessoa antes de fazer essas barbaridades, né? Exatamente, Julimar, isso é difícil. Bom dia, Padre Renan. Sou sua ouvinte. Meu nome é Larina. Padre, gostaria que o senhor falasse sobre a vida de Hildegarda. Boa sugestão. Eu nunca falei sobre Santa Hildegarda, né? A história dela é muito boa mesmo. Uma história muito forte. Padre Renan, melhoras. Mande uma bênção para mim e meu esposo Aurino, que amanhã fazemos 28 anos de casados. É a Maurina. Uma benção, Maurina. Felicidades aí pro casamento de vocês. Deus abençoe, tá? E nessa benção, então, eu me despeço. Segunda-feira, a gente volta aqui ao vivo, se Deus quiser. E com a minha voz recuperada, né? Se Deus quiser, até segunda-feira essa gripe já foi embora definitivamente. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Tchau. Fiquem agora com o Jornal do Vaticano. Você ouviu Arquidiocese em Comunhão. De volta, segunda-feira, às 10 da manhã, na Rádio da Família. Bom Jesus FM 92.7.